certo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais uma noite abençoada, mais uma noite de vitória que o nosso Deus nos dá. Vamos iniciar o nosso trabalho nessa noite com uma oração. Nosso irmão Valdinei, irmãos, que não falta nos trabalhos, está sempre presente, não está hoje por causa de motivo de saúde. E também a irmã da irmã Cida, né? A Benedita está pedindo aqui as nossas orações. Eu quero também mandar um abraço, fazer uma menção para a nossa irmã Francisca, a esposa do irmão Silvano e o irmão Silvano. Eles estão sempre participando aí, sempre mandando uma mensagem. É uma nova convertida, batizou aí num dos últimos batismos. Deus abençoe, irmã Francisca, a vida da senhora, viu? Em nome de Jesus. Quero apresentar também, irmãos, uma pessoa que pediu oração pela página da nossa igreja. O nome dela é Daiane e está passando por alguns problemas familiares. É uma serva de Deus, é uma mulher crente e está passando por um momento difícil. Mas é uma oportunidade que Deus está dando para que ela tenha, viu, irmã Daiane, uma vitória maior ainda em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tem aqui um povo que não está aparecendo aí, mas tem um povo aqui, outros chegarão ainda, se Deus quiser, e nós vamos interceder pela sua vida, como por esses nomes que nós citamos também. Então, irmãos, vamos levantar um clamor. Essa pessoa está passando um momento difícil na sua vida, Daiane, e nós vamos apresentar para que Deus dê vitória para ela, como para os demais pedidos também, a Benedito, irmão Valdinei, em nome de Jesus. Oremos então. Senhor Deus, estamos na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Deus, por essa oportunidade tão abençoada, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Teu povo, Senhor, comparece nessa noite com legitimidade, Senhor, com espontaneidade. Senhor, depois de um dia de trabalho, um dia de cansaço, Senhor, meu Deus, depois de um dia de labor, mas o Teu povo, Senhor, ainda se motivou, o Teu povo, Senhor, ainda se animou, Senhor, mesmo que teve um momento de chuva, mas o Teu povo insistiu, perseverou e quis comparecer à casa do Senhor, e está presente, Senhor, está aqui para entoar louvores ao Teu nome, está aqui, Senhor, para aplaudir o Senhor, para glorificar o Senhor, para cantar, está aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, a palavra que consola, que exorta, que edifica. Senhor, o Senhor é o nosso conselheiro, nós não podemos viver, ó Deus, sem o Teu conselho. Nós precisamos, Senhor, todos os dias, todos os instantes, do conselho de Deus na nossa vida. Obrigado, Deus, porque estamos aqui para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Quero Te louvar, Senhor, pela vida da irmã Francisca, Senhor, do Silvano, da Elza, do Hélio. Quero Te pedir, Senhor, pela Benedita, pelo Valdinei, pessoas que precisam da Tua bênção e da Tua graça. Quero Te pedir também, Senhor, pela Tua filha Daiane, Senhor, e pelo seu esposo, pela sua filha também. Abençoa, Senhor, este lar. Meu Deus, é o Senhor que faz a luz brilhar, e quando a luz brilha, Senhor, todas as trevas se dissipam e vão embora, e a pessoa enxerga os caminhos, a saída, a solução, a alegria de viver. Senhor, faz a luz brilhar nestes corações, nestas mentes, em todo este lar. Senhor, nós estamos à distância, não conhecemos esta pessoa, mas o Senhor conhece e sabe quem é. Senhor, nós pedimos a Tua bênção neste momento, no nome de Jesus, que ela sinta, Senhor, agora, Senhor, meu Deus, o coração terno, cheio da Tua paz e da Tua alegria. Glorifica o Teu nome, Senhor. Abençoe agora o momento de louvor, a exposição da palavra. Aqueles que estão a caminho, os que não puderam vir, os que estão debilitados, desanimados, ajuda, Senhor. É o que nós rogamos ao Senhor com muita gratidão, com muita alegria, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos aplaudir ao nosso Deus, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Glória a Deus. Vamos agora
louvar a Deus, irmãos, de todo o nosso coração, com o nosso abençoado ministério de louvor. E nós vamos aí adorando, irmão, glorificando a Deus, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos mais uma vez na presença do Senhor, para a gente nós louvar e adorar a Ele. Eu sempre digo isso, né? Quem veio adorar o Senhor Jesus nesta noite? Glória a Deus. Então que nós possamos dar o nosso melhor para o Senhor nesta noite, amém? Nós vamos cantando aqui, irmão, Senhor, não mesmo? Quem trouxe a sua voz? Amém. Então vamos usar a sua voz para louvar o nosso Senhor. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo descido
Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Bem, irmãos, graças a Deus que nos dá a vitória para o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma noite para juntos adorarmos o nome do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40. Glória a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 8, e o versículo 40. A palavra do Senhor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te dou graças mais uma vez por estarmos na tua casa, Senhor. Estamos falando da tua palavra, que o Senhor nos dê da sua graça, que nos dê sabedoria, que o Senhor abra a porta da palavra, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, se puder assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Bons, é uma passagem, né, irmãos, que acredito que uma boa parte dos irmãos conhecem, né? A gente já pregou algumas vezes, né? Mas Deus nos inquietou, né, nesse dia acerca deste texto, né? E às vezes, né, irmãos, eu me perguntei assim hoje, porque assim, o que nos levou, né, a ir buscar em Jesus, né, a solução dos nossos problemas, né? O que nos motivou, né, a se render a Jesus, né? A gente sabe muito bem, né, irmãos, que, né, entre nós e Jesus existiam, né, algumas barreiras, né, algumas dificuldades, né? Eu penso que não é comum nós encontrarmos alguém que chegasse simplesmente e falasse assim: Daniel, tem um Jesus aqui que pode resolver o seu problema. Ah, que legal, vamos lá. Puxa vida, nossa, Jesus mudou minha vida, né? Acredito que não é comum, né, as pessoas se convencerem de que Jesus é a solução dos seus problemas em uma situação assim muito rápido, né? Eu digo por mim, a gente nasceu, né, em um ambiente evangélico, né, em um lar, né, cristão, né, desde criança na igreja, e mesmo assim, né, irmãos, a gente vai alimentando certas convicções assim na nossa vida, né, que chegando em um determinado momento da vida, a gente percebeu que, digo por mim, que, puxa vida, acho que não estou tão certo de que Jesus é aquilo que eu quero, né? Não estou certo de que o caminho da igreja, o caminho do Senhor, né, irmãos? A gente opta por, né, outras escolhas, outros caminhos que acabaram de uma certa forma, né,
sendo construída uma barreira, e para que eu pudesse me convencer de que Jesus é o único caminho, né? Que Jesus é aquele que podia salvar a minha vida, né? De que realmente Jesus, né, tinha solução para todas as minhas angústias, os meus problemas, né, irmãos? Essas barreiras, elas precisaram serem derrubadas, né? Essas barreiras precisaram cair, né, irmãos? Então, né, geralmente, né, irmãos, para que uma pessoa ela vá até Jesus, para que uma pessoa se convença de que realmente, né, Jesus ele é a solução para a sua vida, irmãos, ela geralmente precisa destruir muitas barreiras que a impedem, né, de ir até Jesus, né? Eu acredito que se fosse muito fácil, né, talvez a manifestação da nossa fé não seria tão sólida, né, irmãos? E quando eu, né, já preguei umas vezes sobre Jairo e me coloquei a pensar assim a respeito disso, né, irmãos? Porque, né, a Bíblia o intitula como alguém importante, né? A Bíblia fala que ele era um dos principais da sinagoga, né? Era uma pessoa que, acredito eu, era conhecida naquele ambiente onde ele morava, né? Tinha um certo conhecimento acerca, né, da lei, né, de Moisés, de todos os rituais do culto, acerca das escrituras, e o que o levou, né, a tomar a atitude de ir até Jesus, né? O que o convenceu de que Jesus poderia resolver o problema dele, né? Poder curar a filha dele que estava à beira da morte até então. Imagine, né, as barreiras que ele teve que derrubar até tomar a atitude de ir em um local aberto, em manifestar uma atitude pública, né, de ir até Jesus e dizer para ele: eu preciso que o Senhor vá até a minha casa, né? Acho que eu fico pensando assim, irmãos, para uma pessoa como Jairo, eu estava vindo no carro hoje e estava vindo assim pensando, né? Acredito que alguém, né, chegou até ele, ou a sua esposa, não sei, né? Alguém falou para ele assim: olha, a gente já tentou algumas coisas aqui, mas a menina não foi curada, está ficando, né, indo de mal a pior. Fiquei pensando comigo assim, se alguém falasse para ele assim: olha, você pode ir até Jesus, você pode ir até Jesus, sabe? Olha só o que ele está fazendo, né? Olha as notícias que chegam, né, que diz respeito às coisas que ele fez, os milagres que ele está fazendo. Muitas pessoas estão sendo curadas por ele, muitas pessoas estão sendo libertas por ele. Por que você não vai até Jesus? Quem sabe assim ele possa vir até e a nossa filha pode ser curada. Acredito que a princípio ele deve ter dito: não, como eu vou ir até Jesus? Esse homem é odiado pelos sacerdotes, é odiado pelas autoridades, né? Ele é um falso Messias. Como que eu vou ir até ele? Eu sou uma pessoa importante, eu tenho um cargo a zelar. Como eu posso ir até ele? Como eu posso deixar de lado tudo que eu aprendi para ir até ele?
Sabe, eu fiquei pensando nisso. Eu acredito que a princípio ele deve ter endurecido o coração, né? Ele deve ter recusado, né? Talvez ele deve ter dito a essa pessoa que deve ter falado para ele assim: não, tem que existir um outro caminho, tem que existir uma outra solução. E quando eu me parei para pensar nessa frase, né, que às vezes as pessoas, né, diante dos seus problemas, diante das suas angústias, diante das suas lutas, né, quando surge a oportunidade de ir até Deus, surge a oportunidade de ir até uma igreja, quando surge, né, a conversa de que de repente Jesus pode resolver o seu problema, sabe? Essa frase tem sido dita por muitas pessoas: não, tem que existir uma outra solução, tem que existir um outro caminho, tem que haver uma outra forma de resolver esse problema. E às vezes as pessoas vão passando tempo, passando dias, sofrendo por situações na vida que é só Jesus para resolver, é só Jesus para dar a solução. Nós cantamos aqui assim, né? Eu me rendo aos teus pés. Eu estava meditando nesse hino hoje, né? Eu me rendo aos seus pés, né? Quando Jairo, ele, uma coisa tão linda, né, irmãos? Quando alguém se convence, e eu não sei, irmãos, se a Bíblia não nos fornece assim, nesse sentido de subsídio, assim, para entender o que Jairo, né, o que fez com que ele manifestasse essa fé, essa convicção de que realmente Jesus poderia resolver o seu problema. E não sei se ele começou a investigar assim nas escrituras, nos pergaminhos, não sei como que ele identificou, né, que Jesus poderia resolver o seu problema, mas fato é que ele manifestou uma grande fé, sabe? Jairo, ele demonstra uma grande fé em Jesus, porque, né, a Bíblia fala aqui, né, em Lucas, né, que ele, e eis que vem um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga, se prostra aos pés de Jesus e lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Mas em Marcos, né, Marcos, quando escreve acerca desse texto, a Bíblia fala que ele fala com Jesus e diz: mestre, vem até a minha casa, coloca as mãos sobre ela, sarará, e ponto final. Ponto final, né? Jairo, ele não faz uma pergunta assim: mestre, será que se o senhor for à minha casa e colocar as mãos sobre a minha filha, será que o senhor consegue curá-la? Né? Não existe um ponto de interrogação identificando que ele estava fazendo uma pergunta, né? A frase, ela termina com o ponto final. Ele estava dizendo, ele estava convicto de que quem era Jesus e que realmente Jesus poderia fazer por ele. Ele diz: mestre, se o senhor for até a minha casa, colocar as mãos sobre a minha filha, ela vai sarar, e ponto final. Aleluia, aleluia, né? É lindo isso, sabe, irmãos? Porque não sei de onde que nasceu essa fé, né? E a gente vai até Jesus, e eu acho que eu tenho meditado hoje assim, porque, né, existem muitos textos assim, que talvez a gente possa colocar assim como, sabe, isso daqui é a receita de como você obter a cura. Poderíamos
olha, se você tomar todas essas atitudes, olha, existe 100% de garantias que, olha, você vai sair daqui hoje curado, né? Eu não posso dizer isso, eu não posso dizer que se você tomar a atitude que Jairo tomou, sabe, se você fazer o que ele fez, eu não posso dizer que hoje você vai ser curado, porque muitas das vezes não depende do do que eu vejo, sabe? Às vezes depende da soberania de Deus, mas eu tenho certeza que se você fizer o que ele fez, se eu fizer o que ele fez, algo diferente vai acontecer na minha vida. E eu fiquei pensando em casa, sabe? Às vezes, entre eu e o meu milagre, às vezes, né, entre eu e aquilo que eu preciso de Deus, existe um que faz muita diferença na vida da gente, chamado renúncia. Renúncia. Porque eu vejo em Jairo uma renúncia. Sabe, ele renuncia a sua posição, ele renuncia o seu cargo. Isso não é exagerado dizer assim, ele achava que ele conhecia a respeito de Deus, a respeito das coisas. Porque naquele momento ir até Jesus era comprar uma briga com os sacerdotes, com os escribas, com os fariseus, sabe? Poderia até ser passível de ser expulso da sinagoga. E ele renunciou tudo, sabe? Ele renunciou tudo. Não, Jesus pode resolver o meu problema. Jesus pode resolver o meu problema. O apóstolo Paulo, ele fez isso, né? A Bíblia fala que tudo aquilo que ele conhecia, né, tudo aquilo que ele aprendeu, ele o considerou como um esterco para que ele pudesse conhecer a Cristo, para que ele pudesse ganhar a Cristo. E eu fiquei, né, irmãos, às vezes na vida da gente, a gente precisa renunciar a certas situações, certas coisas, né? Eu me lembro que, né, quando eu me converti de verdade, assim, né? Me converti, né, a gente nasceu na igreja, mas eu falo assim, quando eu nasci de novo, eu estava com 17 anos. Eu tinha um grande sonho, sabe? Tinha um sonho que eu queria ser jogador de futebol. Naquela época, praticamente eu jogava bola todos os dias. Eu jogava todos os dias. Eu já cheguei assim, né? Digo que no auge da forma física, né? Antigamente aqui na região de Avaré tinha os campeonatos nas fazendas, aí os torneios. Eu digo com meus colegas assim, a minha fome era tanto de ser jogador de futebol, eu cheguei a jogar 3 jogos num dia. Hoje eu joguei esse dia atrás, brinquei com uns colegas 10 minutos, me machuquei, falei para minha mulher, eu vou desistir desse negócio. Sabe, 17 anos, eu me lembro que daí eu me converti, eu comecei a pensar assim, puxa vida, agora com Jesus, sabe, minha vida está bem, eu acho que Deus vai me ajudar. E eu comecei a alimentar isso, falei, acho que Deus vai me ajudar a abrir as portas, a realizar o meu sonho, sabe? Vou me esforçar mais. Só que, né, com menos de 1 ano, né, com 18 anos, eu estava na Bolívia já. Sabe, eu fiquei dos 18 até os 24 anos, né? E parece que Deus fez eu
me desintoxicar desses sonhos que talvez não eram, né? Talvez não, né, irmãos? Não eram o projeto, aquilo que Deus tinha sonhado para mim, não era o plano de Deus para a minha vida. E às vezes eu ficava assim, sabe? Puxa, eu morava na igreja, né, irmãos? E, né, a cidade de Porto Soares é bem quente, sabe? Então eu dormia dentro da igreja, assim. Dentro da igreja eu dormia. Eu colocava o meu colchão assim, um colchãozinho bem debaixo do ventilador assim, e ali eu ficava assim a noite inteira, né? Tinha televisão, tinha... irmãos. E às vezes eu ouvia assim, né, notícias de futebol, de seleção. Eu me lembro que na Copa de 98, né, quando o Brasil perdeu a final para a França, né, o único jogo que eu posso dizer assim que eu foi o segundo tempo da final, que foi aquele desastre, né, que o Brasil perdeu para a França. Imagine, né, irmãos, para um jovem querendo ser jogador de futebol mas Deus foi, sabe, eu fui sendo quebrado assim. Não foquei a minha vida, não, agora eu tenho que ser servo de Deus, eu tenho que focar assim, não tenho que pensar em futebol, irmãos. Mas a gente vai sendo levado assim acho que Deus vai trabalhando assim, fazendo a gente entender, sabe, o que é realmente importante, o que tem valor para Ele, sabe? E Deus vai colocando assim, sabe, com as lutas, as dificuldades, os problemas, sabe, Deus vai levando você assim, sabe, direcionando a sua visão, o seu olhar, para, olha, eu quero você nesse caminho, eu quero você nessa direção, sabe? Às vezes a gente reluta, a gente quer um caminho mais fácil, a gente quer um jeito mais para viver, né, irmãos, os planos de Deus. Como a gente quer que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, como a gente quer, irmãos, sabe, ser todos os dias cheio de unção, cheio de poder, como a gente quer, sabe, que no nosso lar, na nossa casa, nunca tenha problema, nunca tenha uma discussão, como a gente quer, sabe, gozar de felicidade, chegar em casa, mesmo cansado, todos os dias encontrar a sua esposa bem-humorada, encontrar os seus filhos com uma notícia boa, que as coisas estão dando certo. Como a gente quer isso, mas nem sempre isso acontece, sabe? Nem sempre as coisas saem do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, mas às vezes Deus vai nos direcionando, vai colocando a nossa visão, o nosso olhar. Às vezes, sabe, eu acho que Deus pega o nosso pescoço, o nosso rosto e coloca: olha, eu quero que você olhe aqui, eu quero que você siga esse caminho. Eu não disse que seria todos os dias certo, eu não 24 horas por dia, mas se você renunciar, se você abrir mão de coisas da sua vida, eu estarei sempre presente ao seu lado. Aleluia, aleluia. Eu queria te dizer a você que não foram 6 anos só sorrindo, mas eu posso dizer para você, foram 6 anos. Eu sei que hoje também tem acontecido coisas na minha vida que me faz entender que escolher por Deus, escolher o plano de Deus, entender que renunciar o pecado, renunciar o mundo, renunciar às escolhas que às vezes o mundo te oferece, vale a pena sim, vale a pena sim. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Acho que glória a Deus. E existem situações assim, né, irmãos? Existem situações na nossa vida que às vezes querem fazer com que a gente desvie a nossa fé, né? Jairo, naquele princípio de encontro
nos mostra uma pessoa convicta. O Senhor é a solução do meu problema. O Senhor pode resolver o meu problema. E Jesus fala: não, vamos até a sua casa, né? A Bíblia fala que eles vão e né, acontece aquele episódio daquela mulher do fluxo de sangue, né? Jesus para. Depois que Jesus cura aquela mulher, né? Enquanto Jesus estava falando para aquela mulher assim: olha, filha, te salvou. A Bíblia diz que vem, né? Enquanto Jesus falava, vem alguém lá da casa de Jairo e fala para ele assim: olha, não incomodes mais o mestre, sua filha já morreu. E Jesus, eu não sei, irmãos, quando eu medito assim nesse texto, nessa frase, parece que Jesus, quando ouve isso, né? Quando ouve a pessoa falar isso, né? Jesus, ele dá uma resposta imediata. Ele fala assim, né? Mas não temas, crê somente e a sua filha viverá. Sabe, Jesus estava dizendo: você acredita, você tem fé, você veio até mim, sabe? Não desista agora. Você não pode desistir no meio do caminho. Ainda existe solução, sim. Por mais que venham as más notícias, sabe? Por mais que venham as pessoas dizerem que não valeu a pena tanto sacrifício, que não valeu a pena aquilo que você abriu mão, sabe? Que não valeu a pena perder o cargo, perder a posição, perder o trabalho. Jesus está dizendo: vale a pena sim. Não desiste, não desiste, né? Não desiste. Me veio aqui José, né, sendo tentado pela mulher de Potifar, e ele falou: não, pode ficar com a túnica aí, eu não vou fazer isso, sabe? Eu não vou fazer isso, eu não vou me render. A minha vida com Deus é a coisa mais importante. Às vezes tem muita gente triste, sabe, irmãos? Tem muitas pessoas, tem muito crente frustrado, porque abriu mão da sua vida com Deus por causa de uma mulher, abriu mão da sua vida com Deus por causa de um trabalho, abriu mão da sua vida com Deus por causa de prosperidade. Aleluia, aleluia. A coisa mais importante para você, Jesus pode te dar aquilo que o dinheiro não pode te dar, aquilo que uma mulher bonita não pode te dar, aquilo que um homem bonito não pode te dar. Jesus pode te dar o céu. Aleluia. Não desiste, não desiste, não desiste. Resista, resista, resista. Glória a Deus. E eles foram, né, irmãos? Eles foram e é difícil, meus irmãos, as barreiras que a gente tem que derrubar às vezes para chegar até Jesus. Eu estava orando em casa hoje, antes de vir. Aí eu estava ali de joelhos e me veio assim aquela cena assim, quando Jesus chega na casa de Jairo, e a Bíblia fala que estavam todos chorando ali, né? Lamentando porque a menina tinha morrido. E Jesus, ele falou assim: olha, não chores, a menina não está morta, mas dorme. E de repente, né, aquilo que era um pranto, aquilo que era um lamento, se transformou em risos e risadas. A Bíblia fala que começaram a rir dele. Rir, sabe, não era um rir discreto,
Sabe, era um rir, de dar risadas, de dar gargalhada, como se eles estivessem dizendo: esse homem não sabe o que está falando. Será que ele não percebe? Qualquer pessoa em sã consciência, qualquer pessoa com um mínimo de intelecto, sabe identificar que, olhando para aquela menina, ela está morta. E eles de Jesus, dizendo, sabe, parece que eu estava de joelho assim, eu fiquei pensando assim, pastor, talvez as pessoas poderiam ter falado para Jairo assim: olha, tanta gente para você trazer aqui na nossa casa que poderia resolver o problema, você vai trazer justo esse homem, olha o que ele falou. Aleluia. Eu fiquei pensando assim, tem muita gente, irmãos, tem muita gente que às vezes, poderiam caçoam da gente, porque acham assim: olha, tantos valores para você trazer aqui na minha empresa, você vai trazer esse Jesus, tantas atitudes que você poderia tomar na minha casa, você vem falar de Jesus, de fé em Jesus. Sabe, não desista, mesmo que as pessoas riem de você, riem por causa da sua fé, mesmo que as pessoas dizem: olha, você não sabe, você está com um déficit de intelecto para você se render a esse Jesus, sabe, mesmo que isso seja motivo de deboche, seja no ambiente onde você estiver, não desista, porque o final disso é um milagre, o final disso é a resposta de Deus que tanto você precisa. Aleluia. Não desista. Aquela menina foi curada naquele dia. Aquela menina foi curada naquele dia, e ela recebeu a vitória. Não desista. Não desista. Mesmo que tudo ao redor, todos os indicativos te mostrem que não vale a pena fazer isso, eu quero te dizer: vale a pena sim, porque Jesus é o que está no controle dessa situação. E Ele sim pode te garantir 100% que você pode receber o milagre, que você pode receber a sua bênção, que você pode receber a sua cura, que você pode ter na sua vida os cumprimentos da promessa de Deus para a sua vida. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus, que as palmas louvam o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. Vamos colocar em pé para nós louvar o nome do Senhor Jesus. Quem precisa do Senhor aqui? Quem precisa do Senhor? Amém. Vamos adorar o Senhor Jesus por este louvor. Glória a Deus. Louvado o teu nome, Jesus. Aleluia. Grande Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor, igreja. Ele se faz presente neste lugar. Mesmo que as lutas tentem te afastar de Jesus, mas que você possa dizer todos os dias: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Aleluia, Jesus. Preciso de Ti.
Glória a Deus. Senta um pouquinho, irmãos, por gentileza. Glória a Deus. Irmãos, quando o apóstolo Paulo começou a obra missionária, as suas viagens missionárias, no capítulo 13, no livro de Atos dos Apóstolos, uma das primeiras igrejas que o apóstolo Paulo e seus companheiros fundaram foi a igreja da Galácia, foi a igreja dos Gálatas. E depois ele fundava a igreja, constituía obreiros, ia para outra cidade e deixava a igreja funcionando. E depois, num certo tempo que o apóstolo Paulo fundou a igreja, ele recebeu notícias de que coisas estranhas estavam acontecendo lá naquela igreja. Então ele enviou uma carta para tentar corrigir, ou para corrigir os problemas que estavam ocorrendo no meio da igreja dos Gálatas. E um dos problemas que havia é que haviam penetrado no meio da igreja pessoas com notícias estranhas, com ensinamentos estranhos, que estavam distanciando a igreja, as pessoas do apóstolo Paulo e dos obreiros que o acompanhavam. Então, distanciava a igreja do apóstolo Paulo, próprio Deus. É isso que Paulo corrige lá na carta aos Gálatas, porque pessoas entraram lá e começaram a conversar. E o que a Bíblia diz, irmãos, em Provérbios? A Bíblia diz que o difamador separa os maiores amigos. O difamador separa os maiores amigos. Então, irmãos, vejam bem que coisa gloriosa que nós tivemos mais uma vez aqui na noite. Glória a Jesus. Louvores abençoados, irmãos. Ministração abençoada, ambiente harmônico. Se a pessoa que me pediu oração estiver ouvindo, a irmã Daiane, ela vai ver que ela me contou um pedaço dela. Mas a pessoa que ministrou aqui nessa noite não estava nem aqui na hora da oração, saiu para buscar um aparelho. Os louvores, as pessoas não sabem de nada, mas o nosso Deus sabe. Aleluia. O nosso Deus sabe. E aí, irmãos, quantas pessoas boas que poderiam estar mais abençoadas, mais presentes, mais participantes, mas eu quero te falar no nome de Jesus Cristo, eu quero invocar o nome de Jesus. Pessoas que estão distanciadas da graça de Deus, pessoas que se distanciam dos cultos, se distanciam da mão que pode abençoá-la, constituída pelo próprio Deus, e por consequência se distancia do próprio Deus, por causa disso que aconteceu na igreja dos Gálatas. Conversa, difamação. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade. São 9. Isso é o fruto do Espírito de quem vive em comunhão com Deus. Mas as obras da carne é difamação, contenda, dissensão, maledicência, ira, malícia, avareza, todas essas coisas. Então, pessoas, aí Paulo fala, Gálatas, quem induziu vocês a mudarem então depressa, a deixarem a bênção de vocês? E aí Paulo fala, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, venha com uma palavra diferente, não creia. Irmão, fique com a Bíblia, fique com Jesus, fique com a palavra de Deus. Não perca a sua bênção, não perca a sua comunhão. Eu vou dizer, o difamador separa os maiores amigos. Se eu começar a falar mal do presbítero Daniel, daqui a pouco eu não consigo olhar nos olhos dele, eu não consigo conviver com ele, e aí não consegue vir para os cultos, não consegue mais ser um obreiro, uma obreira, não consegue vir para a ceia, perde a bênção. Então Deus adverte.
E olhe para a Bíblia, cumpra o seu papel, cumpra a sua jornada, caminhe para a casa do Senhor, cumpra o ministério que Deus colocou na tua mão, aleluia. É triste, irmão, quando a gente vê uma pessoa, que a gente vê que ela está doente, mas a gente não pode responder na mesma moeda. A gente sabe que aquela pessoa, Deus, é o discernimento, Deus mostra, ó, aquela pessoa está doente porque ela está ouvindo coisas que não deve, mas aí a gente não pode chegar e dar na mesma moeda, falar, ó, você não escuta essa pessoa, e aí fala mal de quem está falando mal, que aí a pessoa fica com o ouvido de um lado, o ouvido do outro. Tem hora que a gente só pode gemer, só pode esperar em Deus, mas no momento como esse, que Deus dirige, que Deus dá graça, eu quero te dizer, olhe para Jesus, deixe os difamadores de lado, deixe aqueles que separam. A pessoa ora, sai, conversa melhor, sai de lá sem vontade de ler Bíblia, sem vontade de orar, desprezando o irmão, sentindo rancor, sem vontade de ter comunhão. Irmão, isso não é de Deus. Essa pessoa não é seu amigo, essa pessoa não é sua amiga. Ela não quer o teu bem, ela quer o bem dela, e está te usando para atingir os seus objetivos escusos. Mas quem é de Deus, ele alcança sim os seus objetivos, mas pelo dedo de Deus, pela presença de Deus, pelo trabalhar de Deus. Essa mensagem que nós ouvimos aqui nessa noite, parecia que estava tudo perdido, mas, né, a voz estava falando lá, Jesus estava falando e veio a outra voz. Olha, não acredite, mas são vozes que vêm. Jesus estava falando com ele e veio a outra voz atravessar a voz de Jesus. Ela já morreu. Jesus falou, creia na minha voz, creia na voz de Deus, irmãos, aleluia. É Ele que dá a vitória, tá? Infelizmente, irmãos, pessoas que poderiam estar aqui em outros lugares, não estão, porque estão envenenadas pelo poder da língua. Corações doentes que semeiam doença, que, sabe, aquela transfusão de doença assim. Então, guarda essa palavra de Deus no seu coração. Guarda essa exortação de Deus no seu coração, para que você não se afaste do seu Deus, da sua igreja, da mão que te abençoa, da igreja que te abençoa, daquilo que Deus tem proposto na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia, grande é o Senhor e digno do nosso louvor. Louvamos a Deus, irmãos. Vamos encerrar já essa transmissão, esse trabalho, mas eu quero, irmãos, fazer aqui menção da nossa querida igreja Cerqueira César, que está aqui com o seu pastor, uma parte dela, nessa noite, em nome do Senhor. Quero pedir que todos os irmãos de Cerqueira César fiquem de pé, por gentileza, todos os irmãos, as irmãs de Cerqueira César, tá aí, tá vendo? Esse grupo bonito, vieram para cultuar a Deus conosco nessa noite. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Pode sentar, pastor Ismael, todos os demais irmãos, em nome do Senhor. Irmãos, domingo não tem escola dominical. Sempre tem escola dominical. Quando não tem, a gente avisa. Por que não tem? Porque 10 horas da manhã estaremos aqui reunidos para a ceia do Senhor. 10 horas da manhã, domingo, para os chamados especiais. E depois, às 7:30 da noite, nós estaremos novamente reunidos com os demais irmãos, tá? Então, domingo, ceia do Senhor, domingo agora, dia 11, ceia do Senhor, 10 horas da manhã, ceia do Senhor, 7:30 da noite. Não se esqueça da campanha do quilo. Não se esqueça de abençoar o missionário. Não esqueça da oferta missionária que nós enviamos diretamente para a boca, para a mão, para o bolso, para a vida do missionário, tá bom? Então, traga a sua oferta missionária caprichada que vai para ele, e Deus vai te abençoar mais uma vez ricamente em nome de Jesus, tá bom? Então, essa é a programação do trabalho. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso.